Voltei, meu amor. Essas 3 palavras destruíram tudo que Ana tinha reconstruído. 8 meses. 8 meses desde que seu marido desapareceu, deixando ela na miséria, carregando a vergonha dos crimes dele. 8 meses lutando sozinha, vendendo tudo e vendo a filha chorar. E agora ele estava ali, sentado no sofá, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas havia um problema. Ana não estava mais sozinha. Ricardo tinha entrado na vida dela. O empresário que a fez acreditar no amor de novo. Agora, ela precisava escolher: voltar para o passado que quase a destruiu ou lutar pelo futuro que finalmente a fazia feliz. O que você faria? Esta é a história de Ana, uma história de traição, recomeço e uma escolha impossível. Aperta o play. Você não vai conseguir parar de assistir. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Ana sempre acreditou que fazia tudo certo. 15 anos de casamento, uma filha linda, uma casa que ela mesma decorou com amor em cada detalhe. Aos 38 anos, ela era a esposa dedicada, a mãe presente, a mulher que abriu mão de sua carreira brilhante em finanças para construir um lar perfeito ao lado de Estevão. Naquela manhã de terça-feira, ela preparava o café da manhã quando ouviu as batidas na porta. 3 homens de terno, crachás da Receita Federal, balançando no peito, rostos sérios demais para uma visita social. Senhora Ana Cardoso, precisamos falar sobre seu marido Estevão Cardoso. As palavras seguintes viraram um borrão. Fraude financeira, transações ilegais, lavagem de dinheiro, mandado de prisão e Estevão, desaparecido, evaporado como fumaça, levando consigo toda a segurança que ela pensava ter. Mãe, quem são esses homens? A voz de Laura, sua filha de 10 anos, ecoou da escada. Ana sentiu o coração se partir ao ver o medo nos olhos da menina. Ninguém, meu amor. Volte para o quarto. Mas não era ninguém. Eram os portadores da verdade que ela nunca quis conhecer. Seu marido era um criminoso. E ela, sem saber, tinha sido cúmplice silenciosa de uma vida construída sobre mentiras. Nas semanas seguintes, Ana descobriu o verdadeiro significado da solidão. As amigas do clube, que antes a cumprimentavam com sorrisos e convites para almoços, agora desviavam o olhar quando a viam. Os sussurros seguiam seus passos como sombras. Ela não sabia de nada? Impossível. A mulher sempre sabe. A conta bancária foi bloqueada, os bens confiscados. A casa que ela tanto amava agora tinha um aviso de penhora colado na porta. Ana vendeu as joias, peça por peça, sentindo cada uma delas arrancar um pedaço de sua dignidade. O carro foi embora. O colégio particular de Laura também. Mãe, por que eu não posso mais ir para na escola? Laura perguntou uma noite, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana a abraçou forte, engolindo o próprio choro. Às vezes, filha, a vida nos ensina que precisamos ser mais fortes do que imaginávamos. Você vai para uma escola nova, vai fazer amigos novos e eu prometo que vamos superar isso juntas. Mas sozinha no quarto à noite, Ana se permitia desmoronar. 10 anos fora do mercado de trabalho. 10 anos sem atualizar seu currículo, sem acompanhar as mudanças do setor financeiro. Quem iria contratá-la agora? Uma mulher de 38 anos desatualizada, carregando o sobrenome de um criminoso? O envelope com a ordem de despejo chegou 2 meses depois. Ana segurou o papel com mãos trêmulas, sentindo o peso do fim. Tinham 30 dias para deixar a casa. Naquela noite, ela se olhou no espelho e quase não reconheceu a mulher que via. Olheiras profundas, cabelos sem vida, roupas que não combinavam mais com quem ela costumava ser. Mas no fundo daqueles olhos cansados, uma fagulha teimosa ainda resistia. Eu vou conseguir, ela sussurrou para o reflexo. Por mim, por Laura, eu vou conseguir. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Marta, sua amiga, de infância, a única que nunca a abandonou. Ana, consegui uma vaga para você. É de recepcionista em uma holding financeira. Sei que está abaixo das suas qualificações, mas eu aceito. Ana interrompeu, a voz firme pela primeira vez em meses.
Quando eu começo? Será que algo surpreendente esperava por Ana em seu novo emprego? Deixe sua opinião nos comentários. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Ana levantou antes mesmo do som ecoar pela casa vazia. Não tinha dormido direito. A ansiedade do primeiro dia de trabalho em 10 anos corroía seu estômago como ácido. Ela escolheu um conjunto social simples, o único que ainda tinha condições de usar. Passou maquiagem para disfarçar o cansaço, prendeu os cabelos num coque discreto. No espelho, tentou encontrar vestígios da profissional confiante que um dia foi. A imagem que a encarava de volta era de uma mulher tentando se reconstruir, pedaço por pedaço. "Mãe, você está linda", Laura disse da porta do quarto, ainda de pijama. Ana sorriu, os olhos ardendo. "Obrigada, meu amor. A vizinha vai te levar para a escola hoje, está bem?" "Vai dar tudo certo, mãe. Eu sei que vai." A fé inabalável da filha era o combustível que mantinha Ana de pé. O ônibus estava lotado. Ana se agarrou ao corrimão, sentindo o cheiro de suor e perfume barato se misturando no ar abafado. 2 horas de trajeto até o centro da cidade. Suas pernas doíam quando finalmente desceu na parada certa. A holding financeira era imponente. Um prédio de vidro, espelhado que refletia o céu cinzento da manhã. Ana respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e começou a caminhar pela calçada. Foi quando ouviu o ronco do motor. Um carro de luxo, preto e reluzente, passou em alta velocidade por uma poça enorme bem ao seu lado. A água fria encharcou Ana da cabeça aos pés. Ela ficou paralisada por um segundo, incrédula, sentindo a água escorrer pelo rosto, pela roupa, pelas pernas. Sua única roupa apresentável agora era um trapo molhado. "Não acredito!" ela gritou vendo o carro estacionar tranquilamente no estacionamento privativo da empresa. A raiva explodiu dentro dela como uma bomba. Ana marchou até o carro, a água escorrendo dos sapatos a cada passo. O motorista saiu, um homem alto, de terno impecável, óculos escuros, postura de quem nunca teve que se preocupar com ônibus lotados ou contas atrasadas. "Você me encharcou." Ana praticamente cuspiu as palavras. "Olha o estado da minha roupa. Eu tenho um compromisso importante e você... simplesmente..." O homem tirou os óculos escuros devagar, revelando olhos castanhos que brilhavam com algo entre surpresa e diversão. Um sorriso brincalhão surgiu nos lábios dele. "Sério? Uma poça? Você está fazendo todo esse escândalo por causa de uma poça?" Ana sentiu o sangue ferver. "Uma poça? Eu estou encharcada. Meu primeiro dia de trabalho e você..." "Primeiro dia?" Ele inclinou a cabeça, o sorriso aumentando. "Deixa eu adivinhar. Chegou cedo para impressionar? Preparou um discurso motivacional no espelho e agora o vilão da história sou eu por causa de uma aguinha? Uma aguinha? Você é um idiota arrogante." "E você é dramática", ele respondeu, trancando o carro com um bip casual. "Relaxa, princesa. Pior que isso não fica." Ele começou a andar em direção ao prédio. Ana o seguiu, furiosa, água pingando no chão de mármore do lobby. "Você não vai nem se desculpar?" "Eu ia", ele respondeu sem olhar para trás. "Mas você me chamou de idiota. Agora acho que estamos quites." Eles entraram no elevador juntos. Ana apertou o botão com mais força do que o necessário. O homem apertou o botão da cobertura. É claro que ia para a cobertura. O silêncio pesado durou 5 segundos. "Você sempre é tão simpática com estranhos?" Ele perguntou ainda com aquele sorriso irritante. "Você sempre é tão grosseiro." "Grosseiro? Eu?" Ele colocou a mão no peito, fingindo ofensa. "Eu estava dirigindo. Coisas acontecem. Não sabia que era crime passar por uma poça." "É crime ser um..." O elevador parou. As portas se abriram e Ana saiu. "Boa sorte no seu primeiro dia, princesa. Você vai precisar com essa atitude", ele disse, piscando antes das portas se fecharem novamente. Ana ficou ali parada, pingando no chão, tremendo de raiva. Ou seria de frio? Ela não sabia mais. O que ela não imaginava era que, em poucas horas, descobriria quem era aquele homem impossível. E sua vida nunca mais seria a mesma. Ana passou o primeiro dia de trabalho tentando secar a roupa no banheiro com o secador de mãos. A blusa ainda estava úmida quando, finalmente,
Se apresentou na recepção, 10 minutos atrasada, com as bochechas queimando de vergonha. Desculpe o atraso, eu tive um incidente. Ela murmurou para Beatriz, a supervisora de cabelos grisalhos e olhar severo. Incidentes não pagam contas, Ana. Aqui a pontualidade é essencial. Não deixe que aconteça novamente. Sim, senhora. Os dias seguintes foram uma mistura de aprendizado acelerado e humilhação silenciosa. Ana atendia telefones, organizava documentos, sorria para executivos que mal notavam sua existência. Ela que um dia analisava investimentos de milhões, agora servia café e agendava reuniões. Mas ela não reclamava. Cada centavo do salário era uma pequena vitória contra o abismo que quase a engoliu. Uma semana depois, Ana estava na copa preparando café quando ouviu aquela voz. A voz que ainda ecoava em seus pesadelos irritados. Café forte, sem açúcar. E faça direito, princesa. Ela se virou tão rápido que quase derrubou a xícara. Era ele, o homem da poça, encostado no balcão com a mesma postura arrogante, o mesmo sorriso irritante nos lábios. Você, Ana exclamou, sentindo a raiva antiga ressurgir. O que você está fazendo aqui? Trabalho aqui, ele respondeu simplesmente pegando uma maçã da fruteira. E você, conseguiu se secar ou ainda está com trauma de poças? Você é insuportável, sabia? Engraçado, você é a terceira pessoa que me diz isso hoje. Deve ser um dia ruim. Ele deu uma mordida, na maçã os olhos brilhando. Mas sério, como foi o primeiro dia? Sobreviveu? Não é da sua conta. Poxa, que hostilidade. E eu que ia oferecer uma trégua. Trégua? Você me encharcou, me fez chegar atrasada e ainda teve a audácia de me chamar de dramática. Ele deu de ombros. Tudo bem, continua brava então. Eu gosto de gente com personalidade. É mais divertido. Ele saiu da copa assobiando baixinho, deixando Ana sozinha com sua fúria e confusão. Quem era aquele homem impossível? No dia seguinte, o e-mail chegou. Reunião geral de equipe na diretoria. Presença obrigatória. Ana entrou na sala de conferências com o coração acelerado. Dezenas de funcionários já estavam sentados, sussurrando entre si. Ela encontrou um lugar no fundo, tentando ser invisível. A porta principal se abriu e Beatriz entrou, seguida por 3 executivos de terno. E então, ele apareceu. O homem da poça. O homem da copa. Mas agora ele estava diferente. Não só pela roupa impecável ou pela postura ainda mais imponente. Era a forma como todos na sala se endireitaram instantaneamente, como um maestro que silencia a orquestra apenas com sua presença. Bom dia a todos, ele disse, a voz ecoando pela sala com autoridade natural. Para quem ainda não me conhece pessoalmente, eu sou Ricardo Albuquerque, fundador e CEO da Albuquerque Holdings. O mundo de Ana parou. O ar sumiu dos seus pulmões. Ela sentiu o sangue drenar do rosto. O idiota arrogante era o dono da empresa, seu chefe, o homem que pagava seu salário. Os olhos de Ricardo varreram a sala e por um segundo interminável encontraram os dela. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, tocou seus lábios antes de ele continuar falando sobre metas trimestrais e novos projetos. Ana mal ouvia. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ela o tinha chamado de idiota, tinha gritado com ele, tinha sido completamente desrespeitosa com o CEO da empresa. Estou demitida, ela pensou, o pânico subindo pela garganta. Eu nem completei 2 semanas e já estou demitida. A reunião terminou. As pessoas começaram a sair, mas Ana ficou paralisada na cadeira, incapaz de se mover. Ana Cardoso, a voz de Ricardo cortou seus pensamentos. Ele estava parado ao lado da mesa dela, as mãos nos bolsos. Poderia ficar um momento? Os últimos funcionários saíram, lançando olhares curiosos. A porta se fechou. Silêncio. Senhor Albuquerque, eu não sabia quem o senhor era. Ana começou, a voz tremendo. Eu nunca teria falado. Daquele jeito se soubesse que eu era seu chefe. Ele completou inclinando a cabeça. Então você só é honesta quando não tem nada a perder? As palavras foram como um tapa. Ana ergueu o queixo, sentindo lágrimas de frustração queimarem seus olhos. Não, eu sou honesta sempre.
e continuo achando que o senhor foi um idiota naquele dia. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Então, para total surpresa de Ana, ele riu. Uma risada genuína que iluminou seu rosto inteiro. Você tem coragem. Ele se aproximou um passo. A maioria das pessoas aqui me trata como se eu fosse feito de vidro. Fingem sorrisos, concordam com tudo que eu digo. É entediante. Então eu deveria continuar te chamando de idiota? Talvez não no escritório, ele disse, o sorriso ainda nos lábios. Mas no elevador, na copa, quem sabe? Ana piscou, confusa. Eu não estou demitida. Demitida? Por ter personalidade? Nunca. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Aliás, Ana, da próxima vez que nos encontrarmos numa poça, eu desvio. Promessa de escoteiro. A porta se fechou atrás dele, deixando Ana sozinha na sala vazia, sem entender absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer. Mas uma coisa era certa. Ricardo Albuquerque era muito mais complicado do que ela imaginava. E ela não sabia se isso era bom ou péssimo. Você acha que Ricardo e Ana darão uma trégua? Deixe sua opinião nos comentários. As semanas seguintes foram estranhas. Ana evitava Ricardo como se ele fosse uma doença contagiosa. Desviava o olhar quando o via nos corredores, fingia estar ocupada quando ele passava pela recepção. Mas ela sempre sentia os olhos dele sobre ela. Uma atenção silenciosa que a deixava inquieta. Por que ele fica olhando para mim? Ana perguntou a Marta durante o almoço em uma lanchonete barata perto do escritório. Talvez porque você seja a única pessoa naquela empresa que não tem medo dele. Marta respondeu, dando de ombros. Ou talvez ele goste de você. Não seja ridícula. Homens como Ricardo Albuquerque não olham para mulheres como eu. Mulheres como você? Ana, você precisa parar de se menosprezar. Você é linda, inteligente, forte. Eu sou uma recepcionista de 38 anos, mãe solteira, com o nome arrastado na lama e morando de favor porque não consegui pagar o aluguel. Marta segurou a mão da amiga sobre a mesa. Você é uma sobrevivente, e isso vale mais do que qualquer sobrenome limpo. Mas as palavras de Marta não apagavam a vergonha que Ana sentia cada vez que recebia a notificação de conta atrasada, cada vez que Laura pedia algo simples e ela tinha que dizer não. Naquela sexta-feira, o dia tinha sido particularmente brutal. Um cliente gritou com ela por um erro que não foi seu. Beatriz a repreendeu na frente de todos. E para completar, Ana recebeu um e-mail do banco. A pensão alimentar que Estevão deveria pagar nunca chegaria. Ele continuava desaparecido, intocável, enquanto ela afundava sozinha. As lágrimas vieram sem aviso. Misturaram-se com a chuva, quentes e amargas, escorrendo pelo rosto como se carregassem toda a dor acumulada dos últimos meses. Ana cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou pela vida que perdeu, pela dignidade roubada, pelo cansaço infinito de fingir que estava bem quando estava despedaçada. O som de um carro freando a fez erguer os olhos. Um sedã preto. A janela desceu, revelando Ricardo ao volante, o rosto preocupado. Ana, o que você está fazendo aqui? Esperando o ônibus. Ela respondeu, a voz embargada, virando o rosto para esconder as lágrimas. Nessa chuva? Entre no carro. Não, obrigada. Ana, você está encharcada e chorando num ponto de ônibus. Não é um pedido, é uma ordem. Entra. Ela queria recusar, queria preservar o pouco de orgulho que ainda tinha, mas estava tão cansada, tão fria, tão quebrada, que simplesmente não tinha mais forças para lutar. Ana abriu a porta e entrou. O calor do carro a envolveu como um abraço. O banco de couro era macio demais. Os CDs, cheiro de perfume caro demais. Tudo ali era um lembrete cruel de tudo que ela tinha perdido. Ricardo dirigiu em silêncio por alguns minutos, apenas o som do limpador de para-brisa quebrando a tensão. Então ele falou, a voz surpreendentemente suave. Quer falar sobre o que aconteceu? Não. Certo. Mais silêncio. Então, já comeu alguma coisa hoje? Ana não respondeu, mas seu estômago respondeu por ela, roncando alto. Ela fechou os olhos, mortificada. Ricardo mudou de direção. 10 minutos.
Depois ele parou em frente a uma cafeteria aconchegante, com luzes quentes nas janelas e o cheiro de café fresco flutuando no ar. Vamos, ele disse, já saindo do carro. Ricardo, eu não posso. Não é opcional, Ana. Você está pálida, tremendo e claramente não comeu nada o dia inteiro. Me deixa fazer uma boa ação, vai. Minha consciência está pesada. Dentro da cafeteria, eles se sentaram numa mesa de canto. Ricardo pediu 2 cafés, sanduíches e uma fatia generosa de torta de chocolate. Ana comeu devagar no começo, mas a fome venceu e logo ela estava devorando tudo. Melhor? Ele perguntou, um sorriso gentil nos lábios. Melhor, ela admitiu envergonhada. Obrigada. Agora vai me contar por que estava chorando? Ana olhou para as próprias mãos. Por que não contar? Ele já a tinha visto no fundo do poço. Não tinha mais nada a esconder. E então ela falou. Sobre Estevão, sobre as fraudes, sobre o desaparecimento, sobre as contas, o desemprego, a humilhação. Sobre Laura tendo que deixar o colégio particular, sobre vender as joias que ganhara da avó, sobre dormir com medo de ser despejada. Ricardo ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos nela, sem julgamento, sem pena. Apenas presente. E você nunca pensou em pedir ajuda? Ele perguntou quando ela terminou. Para quem? Todas as minhas amigas me abandonaram. Meus pais morreram há anos. Estou sozinha. Não está, ele disse, e havia algo tão firme naquela voz que Ana ergueu os olhos. Você não está sozinha, Ana. Por um momento, o mundo pareceu parar. A cafeteria, a chuva lá fora, tudo desapareceu. Só existiam os olhos de Ricardo, castanhos e intensos, olhando para ela como se ela fosse algo valioso, algo que merecia ser protegido. Ana sentiu algo se mexer dentro do peito, algo perigoso, algo que ela não podia permitir. Eu preciso ir, ela disse abruptamente, levantando. Laura está sozinha e... Eu te levo. Durante o trajeto até o pequeno apartamento que Ana agora chamava de casa, eles ficaram em silêncio, mas era um silêncio diferente, carregado de coisas não ditas, de conexões frágeis se formando no escuro. Quando o carro parou, Ana segurou a maçaneta, mas não saiu. Ricardo, por que você está fazendo isso? Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não fosse responder. Então, suavemente, porque todo mundo merece alguém que se importe, e porque eu gosto de quem você é, Ana Cardoso. Ela saiu do carro sem olhar para trás, o coração batendo descompassado. E pela primeira vez, em meses, Ana adormeceu com um sorriso no rosto. A segunda-feira chegou diferente. Ana acordou mais cedo, escolheu a roupa com mais cuidado, até passou um batom discreto, algo que não fazia há meses. Ela tentou se convencer de que não tinha nada a ver com Ricardo, mas a verdade teimava em sussurrar no fundo da sua mente. No escritório, tudo parecia normal, até que uma funcionária do RH apareceu na recepção. Ana Cardoso, o Sr. Albuquerque pediu para você ir até a sala dele. 15º andar. O coração de Ana disparou. Agora? Sim, ele está esperando. As fofocas começaram antes mesmo dela sair da recepção. Ana sentiu os olhares, ouviu os sussurros. Por que ela? O que ela tem de especial? Mal chegou e já está sendo chamada pelo chefe. O elevador subiu devagar demais. Ana secou as mãos suadas na saia, ensaiou mentalmente o que diria. Talvez ele fosse demiti-la. Talvez tivesse se arrependido de ter sido gentil. Talvez... A porta da sala estava entreaberta. Ana bateu, levemente. Entre. A voz de Ricardo veio de dentro. O escritório era imenso. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade, móveis de design, estantes repletas de livros. Ricardo estava sentado atrás da mesa, mas se levantou quando ela entrou. Senta, por favor. Ana obedeceu, as pernas bambas. Ricardo pegou uma pasta e deslizou pela mesa até ela. O que é isso? Ana perguntou, sem tocar no documento. Seu currículo, li ontem. Ele se sentou na beirada da mesa, os braços cruzados. Você é formada em finanças pela USP, especialização em mercado de capitais, trabalhou 5 anos numa das maiores consultorias do país. Por que diabos você está trabalhando como recepcionista?
Ana sentiu o rosto queimar. Porque é o único emprego que consegui. Isso é um desperdício, de você e de mim. Ricardo abriu a pasta. Tenho uma vaga aberta no departamento de análise financeira. Salário 3 vezes o que você ganha agora. Benefícios completos. É sua se quiser. O mundo girou. Ana piscou, sem acreditar no que ouvia. Ricardo, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque as pessoas vão pensar que é favorecimento. Vão dizer que é porque você... Porque nós... Porque nós o quê? Ele perguntou, a voz baixa, os olhos fixos nela. Tomamos café juntos, conversamos. Ana, você tem qualificação de sobra para essa vaga. Qualquer empresa seria sortuda em te ter. Eu só estou corrigindo o erro de não ter notado isso antes. Eu fiquei 10 anos fora do mercado. Estou desatualizada. Então você vai estudar se atualizar. Eu posso te ajudar com isso. Ele se inclinou para a frente. Olha, eu entendo o orgulho. Entendo que você queira fazer tudo sozinha. Mas às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Ana olhou para a pasta, para as palavras que prometiam uma vida diferente. Uma chance de ser quem ela era antes. Uma chance de dignidade. E o que as pessoas vão falar? Deixa falarem, Ricardo disse simplesmente. Você passou por coisa pior que fofoca de escritório, não passou? Ele tinha razão. E Ana estava cansada demais de lutar sozinha. Eu aceito, ela sussurrou. Mas com uma condição. Eu vou provar que mereço essa vaga. Vou trabalhar mais que qualquer um. Ricardo sorriu. Aquele sorriso que fazia o estômago dela dar voltas estranhas. Eu não esperaria menos de você. Os dias seguintes foram intensos. Ricardo mandou livros para Ana, relatórios de mercado, análises financeiras. Ele criou horários de mentoria, onde os dois se encontravam depois do expediente para revisar conceitos, discutir estratégias. As sessões começaram formais, profissionais. Mas aos poucos, entre planilhas e gráficos, algo mais começou a florescer. Você já foi casado? Ana perguntou numa noite, a curiosidade vencendo a discrição. Ricardo parou de digitar e olhou para ela. Quase. Há 5 anos. Ela terminou 2 semanas antes do casamento. Por quê? Disse que eu era casado com o trabalho, que não tinha espaço para mais nada na minha vida. Ele deu de ombros, mas Ana viu a dor antiga nos olhos dele. Talvez ela estivesse certa. E depois dela? Alguns encontros, nada sério. É difícil confiar quando você tem dinheiro. Nunca sei se as pessoas gostam de mim ou da minha conta bancária. Ana riu, mas era um riso suave, compreensivo. Bem-vindo ao Clube dos Corações Desconfiados. É um bom clube, ele disse sorrindo. Tem boa companhia. O clima mudou. O ar ficou mais denso. Ana sentiu quando os olhos de Ricardo caíram em seus lábios, só por um segundo, antes dele se levantar abruptamente. Está tarde. Você precisa ir para casa ver a Laura. Ricardo se aproximou devagar, até ficar a poucos centímetros dela. Ana podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume, cada respiração. Ele recuou antes que qualquer um pudesse fazer algo irreversível. Vou pedir um carro para te levar. Ana saiu daquele escritório com as pernas trêmulas e o coração batendo no ritmo errado. Ela estava se apaixonando por Ricardo Albuquerque. E pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia estar se apaixonando por ela também. Mas a felicidade nunca durava muito para Ana. E ela não fazia ideia da tempestade que estava prestes a destruir tudo novamente. Porque enquanto ela se permitia sonhar com recomeços, Estevão preparava seu retorno. E quando ele voltasse, traria consigo todo o inferno que Ana pensava ter deixado para trás. As semanas seguintes foram os mais felizes que Ana tinha vivido em anos. O novo cargo trouxe não apenas estabilidade financeira, mas algo muito mais valioso: propósito. Ela acordava animada para trabalhar, seus olhos brilhavam novamente e Laura notou. Mãe, você está diferente, a menina disse um domingo enquanto tomavam café da manhã no apartamento modesto, mas agora quentinho e acolhedor. Diferente como? Ana perguntou, servindo suco de laranja. Feliz. Você sorri de verdade agora. Ana abraçou a filha, os olhos marejados. Estamos reconstruindo nossa vida, meu amor. Está sendo
Difícil, mas estamos conseguindo. No escritório, sua competência falava mais alto que as fofocas. Ana apresentou uma análise de investimentos que salvou a empresa de uma aquisição desastrosa. Ricardo a elogiou publicamente numa reunião e até os colegas mais céticos começaram a respeitá-la. Mas era nos momentos privados que algo mais profundo acontecia. Ricardo arranjava desculpas para estar perto dela. Uma dúvida sobre um relatório, uma segunda opinião sobre uma negociação. Os olhares duravam, mais que o necessário. As mãos se tocavam acidentalmente com frequência suspeita. "Você está me evitando?" Ricardo perguntou um dia, encurralando Ana na biblioteca do escritório. "Estou trabalhando", ela respondeu, fingindo concentração no livro que segurava de cabeça para baixo. Ele tirou o livro das mãos dela suavemente. De cabeça para baixo? Impressionante. Ana corou violentamente. "Ricardo, nós não podemos..." "Eu sei. Você me lembra disso todos os dias." Ele se aproximou, a voz baixa e rouca. "Mas não consigo parar de pensar em você, Ana. Acordo pensando em você. Durmo pensando em você. E sei que você sente o mesmo. Isso não muda nada. Você é meu chefe. As pessoas já falam... Então me deixa resolver isso. Deixa eu tirar você do meu departamento. Te transferir para outro setor. Aí não vai ter nada de antiético. E se não der certo? E se estragar tudo e eu perder meu emprego?" Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a encará-lo. "Eu não vou deixar você perder nada. Nunca mais. Você confia em mim?" Ana queria dizer não. Queria se proteger, construir muros altos e intransponíveis. Mas olhando dentro daqueles olhos castanhos, cheios de promessas não ditas, ela se viu fazendo algo que jurou nunca mais fazer. Confiar. "Eu confio", ela sussurrou. O beijo aconteceu devagar, tentativo no início, como se ambos testassem algo frágil e precioso. Mas quando os lábios se encontraram completamente, foi como se uma comporta se abrisse. Anos de solidão, de Ricardo, meses de dor de Ana, tudo se dissolveu naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. "Caramba", Ricardo disse, encostando a testa na dela. "Eu esperava que fosse bom, mas não tanto." Ana riu, e era um som leve, genuíno, que ela mal se lembrava de como fazer. "O que fazemos agora?" "Agora? Agora eu te levo para jantar. Um lugar bonito, com velas e vinho bom. Onde eu possa te conhecer de verdade, sem relatórios e planilhas no meio." "Ricardo, eu tenho Laura. E ela pode vir junto se você quiser. Quero conhecer a menina que te faz ser tão forte." Ele beijou a testa dela suavemente. "Quero fazer parte da sua vida de verdade, Ana. Não só nos horários de trabalho." Naquele sábado, Ricardo apareceu no apartamento de Ana com flores e um urso de pelúcia gigante para Laura. A menina, que normalmente era tímida com estranhos, apaixonou-se por ele em 10 minutos. "Ele é legal, mãe", Laura sussurrou enquanto Ricardo olhava as fotos na geladeira. "Ele gosta de você de verdade. Dá para ver nos olhos dele." O jantar foi mágico. Ricardo contou histórias engraçadas, fez Laura rir até doer a barriga e olhou para Ana como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Mais tarde, depois de deixar Laura dormindo, eles ficaram na sala pequena, sentados no sofá gasto, dividindo uma garrafa de vinho barato. "Você sabe que seu apartamento é menor que meu closet?" Ricardo disse, mas não havia julgamento na voz, apenas constatação divertida. Humildade nunca foi seu forte, né? "Ei, eu cresci pobre. Construí tudo do zero. Às vezes esqueço que nem todo mundo teve a mesma sorte." Ele entrelaçou os dedos nos dela. "Mas gosto disso aqui. É real. É honesto. É você. É tudo que tenho. É tudo que você precisa." Ricardo puxou ela para mais perto. "Ana, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas pela primeira vez em anos, sinto que encontrei algo que vale a pena o risco." Ana se aninhava no peito dele, ouvindo o coração bater forte e constante. "E se eu estragar tudo? Eu tenho esse dom." "Impossível. Você é forte demais para isso." "Não sou forte, Ricardo. Sou só uma mulher tentando sobreviver." "Não", ele disse, erguendo o queixo dela para olhar nos olhos. "Você é uma guerreira. Você caiu, se levantou
e ainda encontrou força para ajudar sua filha, para recomeçar, para confiar de novo. Isso não é sobrevivência. Isso é heroísmo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, mas dessa vez eram lágrimas boas, de alívio, de esperança. Ricardo a beijou com ternura, limpando cada lágrima com os polegares. Eu vou cuidar de você, de vocês duas, prometo. E naquele momento, Ana acreditou. Acreditou que talvez, finalmente, depois de tanto sofrimento, ela merecesse ser feliz. Mas o destino tinha outros planos, e a felicidade de Ana estava prestes a ser testada da forma mais cruel possível, porque naquela mesma noite, a poucos quilômetros dali, Estevão comprava uma passagem de volta para a cidade. Ele tinha ficado escondido tempo suficiente. Era hora de voltar para casa, para sua esposa, para sua vida, e ele não aceitaria um não como resposta. 3 meses se passaram como um sonho. Ana e Ricardo não escondiam mais o relacionamento. Enfrentaram as fofocas de cabeça erguida e, eventualmente, as pessoas se acostumaram. Laura chamava Ricardo de tio Rick e ele aparecia todo domingo com panquecas e histórias novas. Ana começou a acreditar que tinha direito à felicidade, que talvez o universo tivesse decidido dar uma trégua. Mas o universo raramente dá tréguas a quem já sofreu demais. Era uma quinta-feira comum. Ana saiu do trabalho mais cedo para buscar Laura na escola. Elas pararam no mercado, compraram ingredientes para fazer lasanha, a favorita da menina. No caminho para casa, Laura tagarelava sobre a apresentação de ciências enquanto Ana sorria, o coração leve. Ela abriu a porta do apartamento, as sacolas pesando nos braços. Laura, vai tomar banho enquanto eu começo o jantar, está bem? Tá bom, mãe. Ana entrou na cozinha, guardou as compras, amarrou o cabelo. Estava cantarolando baixinho quando ouviu a voz. Sempre gostei quando você cantava. O sangue congelou nas veias de Ana. Ela conhecia aquela voz. Tinha passado 15 anos acordando ao lado dela. A voz que prometeu amor eterno antes de desaparecer como um covarde. Ana se virou devagar. Estevão estava sentado no sofá da sala, como se nunca tivesse saído. Terno bem cortado, cabelo impecável, sorriso confiante. Como se os últimos 8 meses simplesmente não tivessem acontecido. Surpresa, meu amor, ele disse, levantando com os braços abertos. Voltei. Ana não conseguiu se mexer. As palavras morreram na garganta. Ela agarrou o balcão da cozinha para não cair. O que? Como você entrou aqui? Pedi para um chaveiro abrir. Tecnicamente ainda sou seu marido, lembra? Ele caminhou até ela, tentando tocar seu rosto, mas Ana recuou violentamente. Não encosta em mim. Ana, amor, sei que está brava, mas deixa eu explicar. É explicar? A voz dela saiu num grito agudo. Você sumiu. Me deixou sozinha com as dívidas, com a vergonha, com a Receita Federal batendo na minha porta. Laura teve que mudar de escola. Perdemos tudo. Eu quase perdi minha filha por causa de você. Eu sei, eu sei. Estevão ergueu as mãos num gesto pacificador. Foi terrível, mas eu não tinha escolha. Precisei me esconder, resolver as coisas. Mas agora está tudo certo. Acertei com as autoridades, paguei as multas. Estou limpo. Limpo? Ana riu. Mas era um som sem humor, cortante como vidro. Você acha que dinheiro limpa o que você fez? Você me abandonou. Abandonou sua filha. Mãe? A voz assustada de Laura veio do corredor. A menina estava parada ali, de pijama, os olhos arregalados. Pai? O rosto de Estevão se iluminou. Laura! Minha princesa! Ele abriu os braços, mas Laura não se mexeu. Ela olhou para a mãe, confusa, assustada. Vai para o quarto, Laura, Ana disse, a voz trêmula, mas firme. Agora. Mas mãe, agora. Laura correu para o quarto e bateu a porta. O som ecoou pelo apartamento pequeno como um tiro. Ana se virou para Estevão, cada músculo do corpo tremendo de raiva. Sai da minha casa. Nossa casa, Ana. Eu voltei para consertar as coisas. Podemos recomeçar, ser uma família de novo. Família? Ela avançou até ele, o dedo em riste. Você não sabe o significado dessa palavra. Uma família não abandona. Uma família não some quando as coisas ficam difíceis. Eu estava protegendo vocês. Se eu ficasse, vocês estariam em perigo.
Mentira. Você estava protegendo você. Você sempre só pensou em você. Estevão suspirou, passando a mão pelo cabelo. Tudo bem, eu mereço sua raiva. Mas Ana, pensa na Laura. Ela precisa do pai. Nós podemos superar isso. Superar? Ana riu de novo, amarga. Você me deixou sem nada. Sem dinheiro, sem dignidade, sem futuro. Sabe o que eu tive que fazer para sobreviver? Tive que implorar por emprego. Tive que ver minha filha chorar porque as amigas a abandonaram. Tive que vender as joias da minha avó para comprar comida. E eu vou compensar tudo. Tenho dinheiro agora. Podemos morar em uma casa maior que este cubículo que vocês estão morando. Podemos voltar a ter a vida que tínhamos. Eu não quero a vida que tínhamos. Era uma vida baseada em mentiras, em dinheiro sujo, em crimes que eu nem sabia que existiam. Estevão deu um passo à frente, a expressão endurecendo. Você está com outro homem. É isso, não é? Fiquei te observando alguns dias. Ouvi os boatos. Ricardo Albuquerque, seu chefe. Ana sentiu o sangue gelar. Como você... Tenho meus contatos. Soube que minha esposa está sendo sustentada por um bilionário. Que conveniente. Ele não me sustenta. Eu trabalho, eu ganho meu próprio dinheiro. E a vaga? Apareceu magicamente depois que vocês começaram a se encontrar. Que coincidência, não? Sai da minha casa. As palavras saíram entre dentes cerrados. Estevão se aproximou mais, invadindo o espaço dela. Eu ainda sou seu marido, Ana. Legalmente. E se eu quiser, posso tornar sua vida um inferno. Posso pedir a guarda de Laura, alegar que você não tem estrutura emocional, que está num relacionamento inadequado com seu chefe. Você não ousaria. Não me teste. Seus olhos eram frios agora, calculistas. O homem por quem ela se apaixonou há 15 anos nunca existiu. Eu voltei para reconstruir nossa família. Você pode aceitar por bem, ou posso fazer você aceitar por mal. Naquele momento, bateram na porta do apartamento. Ricardo entrou parando abruptamente ao ver a cena. Ana, está tudo bem? Seus olhos foram de Ana para Estevão e algo perigoso cruzou seu rosto. Quem é esse? Ricardo, não era para você vir hoje. Mudei meus planos. Ele entrou completamente, posicionando-se ao lado de Ana, protetor. Vou perguntar de novo, quem é você? Estevão sorriu, mas era um sorriso venenoso. Estevão Cardoso, o marido dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para Ana, a mágoa e confusão claras nos olhos. Ana? Ex-marido, ela corrigiu rapidamente. Ele me abandonou há 8 meses. Está envolvido em fraudes. Ah, ela contou a versão dela. Estevão interrompeu. Mas não contou que ainda somos casados, né? Que do ponto de vista legal ela está cometendo adultério? Saia agora ou eu chamo a polícia, Ricardo disse, a voz baixa e perigosa. Vai chamar a polícia por eu estar na casa da minha esposa? Boa sorte. Estevão pegou o paletó. Mas tudo bem. Vou dar um tempo para você pensar, Ana. Você tem até o fim da semana para decidir. Ou volta para mim e para nossa família, ou prepara-se para uma batalha legal que vai destruir tudo que você construiu. Ele saiu, batendo a porta. Ana desabou. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos no chão, soluçando. Ricardo a pegou nos braços, segurando-a enquanto ela despedaçava. Eu não sabia que ele ia voltar. Ela chorava contra o peito dele. Ricardo, eu juro, eu não sabia. Shh, eu sei. Ele acariciava os cabelos dela, mas Ana podia sentir a tensão no corpo dele, porque tudo tinha mudado, o passado tinha voltado, e dessa vez ele não vinha em paz, ele vinha para destruir. Ana não dormiu naquela noite. Ficou sentada no sofá, abraçada às próprias pernas, olhando para o nada enquanto Ricardo fazia chá na cozinha. Ele tinha insistido em ficar para não deixá-la sozinha, mas o silêncio entre eles era pesado, carregado de perguntas não feitas. Laura está dormindo, Ricardo disse baixinho, entregando uma xícara quente para ela. Conversei com ela. Está confusa, mas vai ficar bem. Nada vai ficar bem, Ana sussurrou, a voz rouca de tanto chorar. Ele vai tirar minha filha de mim, Ricardo. Ele tem dinheiro, advogados, conexões. Eu não tenho nada. Você tem a verdade. Ele abandonou vocês. Qualquer juiz vai ver isso. A verdade?
Ana riu sem humor. A verdade é que ainda sou casada com ele. A verdade é que estou num relacionamento com meu chefe. A verdade é que ele pode pintar qualquer narrativa que quiser e as pessoas vão acreditar. Ricardo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Olha para mim, Ana. Ela ergueu os olhos vermelhos. Eu não vou deixar ele destruir você de novo. Vamos contratar os melhores advogados. Vamos lutar. Com que dinheiro? Eu mal consigo pagar esse apartamento. Com o meu dinheiro. Não. Ana se afastou, levantando-o abruptamente. Não, Ricardo. É exatamente isso que ele quer. Provar que eu sou uma interesseira, que me vendi para um homem rico. Se você me ajudar financeiramente agora, ele vai usar isso contra mim. Então o que você quer fazer? Deixar ele ganhar? Eu não sei. Ela pressionou as mãos contra as têmporas. Eu não sei, está bem? Pela primeira vez em meses eu estava feliz. Estava reconstruindo minha vida e agora tudo está desmoronando de novo. Ricardo se aproximou, envolvendo-a nos braços. Ela resistiu no início, mas então cedeu, enterrando o rosto no peito dele. Me desculpa, ela chorou. Me desculpa por ter te colocado nessa situação. Você não me colocou em nada. Eu escolhi estar aqui. Escolhi você. Ele beijou o topo da cabeça dela. E vou continuar escolhendo, não importa o que aconteça. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. Estevão aparecia sem avisar, na saída da escola de Laura, no mercado, até na porta do prédio de Ana. Sempre sorridente, sempre educado, sempre com aquela ameaça velada nos olhos. Pensou na minha proposta? Ele perguntou numa tarde, bloqueando a entrada do prédio. Não é uma proposta, é chantagem. Ana respondeu tentando passar por ele. Ele segurou o braço dela. Não com força, mas o suficiente para fazê-la parar. Chama do que quiser, mas pensa na Laura. Ela merece ter um pai, uma família completa. Ela merece ter um pai que não seja um criminoso. Eu paguei pelos meus erros. Estou limpo agora. Posso dar a ela tudo o que você não pode. Colégio particular, viagens, um futuro seguro. Dinheiro não compra caráter, mas compra bons advogados. Ele se inclinou mais perto. E se formos para a justiça, Ana, você sabe quem vai ganhar. Você realmente quer colocar Laura no meio de uma batalha judicial? Ver ela tendo que escolher entre o pai e a mãe. Ana sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Você está usando nossa filha como arma. Estou protegendo minha família. Há uma diferença. Ele soltou o braço dela. Você tem até sexta-feira. Depois disso, meus advogados entram em ação. Naquela noite, Ana estava na cozinha de Ricardo. Ele tinha insistido para que ela e Laura ficassem em seu apartamento, longe de Estevão. Laura dormia no quarto de hóspedes, enquanto eles conversavam baixo na varanda, olhando a cidade iluminada. Eu preciso te deixar ir, Ana disse de repente, a voz quebrando. Ricardo virou-se tão rápido que quase derrubou a taça de vinho. O quê? Você ouviu. Isso não é justo com você. Estevão vai tornar sua vida um inferno. Vai prejudicar seus negócios, sua reputação. Não me importo. Mas eu me importo. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Ricardo, você me deu esperança. Me fez acreditar que eu poderia ser feliz de novo. Mas eu não posso deixar você se queimar por minha causa. Ana, para de tentar me proteger. Eu sou um homem adulto. Posso tomar minhas próprias decisões. E se ele te prejudicar? Sua empresa? Sua vida? Então a gente reconstrói. Ele segurou as mãos dela firmemente. Juntos, Ana. Escuta. Ele puxou ela para mais perto. Você acha que eu vou te deixar enfrentar isso sozinha? Que vou simplesmente desistir da mulher que amo porque um idiota criminoso voltou para causar problema? Ana ficou paralisada. Você me ama? Ricardo sorriu, aquele sorriso que a fazia esquecer de respirar. Eu te amo, Ana Cardoso. Te amo desde aquela noite na chuva, quando você finalmente deixou eu ver quem você realmente era. Te amo pela sua força, pela sua coragem, pelo jeito que você luta por sua filha, mesmo quando tudo parece perdido. As lágrimas escorriam, livremente agora. Eu também te amo,
e é por isso que não posso deixar você se sacrificar por mim. Não é sacrifício quando é escolha, e eu escolho você, sempre. Ele a beijou, e era diferente dos outros beijos. Era urgente, desesperado, cheio de promessas e medos. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Então o que fazemos? Ana sussurrou. Lutamos, juntos, você, eu e Laura. Ricardo secou as lágrimas dela com os polegares. Contratamos advogados, provamos que Estevão não tem direito sobre vocês. Mostramos para o juiz quem ele realmente é. E se não for suficiente, vai ser, tem que ser. Mas na sexta-feira de manhã, quando Ana acordou, sua determinação vacilou, porque encontrou Laura chorando no banheiro, escondida, com uma foto antiga da família nas mãos. Mãe, o papai ligou, disse que se você não voltar ele vai me levar embora, que eu vou ter que morar com ele. Ana segurou a filha nos braços, o coração se partindo em 1000 pedaços. Como ela podia escolher entre o amor de sua vida e a segurança de sua filha? Como alguém faz uma escolha quando todas as opções levam à destruição? Ela olhou para o telefone, para o número de Estevão salvo nos contatos. Uma ligação. Era só isso que precisava para acabar com o pesadelo. Voltar para ele, fingir que nada tinha acontecido, proteger Laura de uma batalha judicial traumática. Mas então, ela olhou pela janela e viu Ricardo chegando, com flores para ela e um livro novo para Laura. E Ana percebeu. Pela primeira vez na vida, ela precisava escolher a si mesma. Não importava o custo. Ana passou o fim de semana em agonia. Estevão mandava mensagens a cada hora, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Última chance, Ana. Não me obrigue a fazer isso. Pense em Laura. Na segunda-feira de manhã, ela tomou sua decisão. Vou lutar, ela disse a Ricardo, a voz firme apesar das mãos trêmulas. Não vou deixar ele me chantagear. Não vou ensinar minha filha que é aceitável ceder a um homem abusivo só por medo. Ricardo a abraçou forte. Eu estou com você, cada passo do caminho. Eles contrataram doutora Beatriz Fonseca, uma advogada de família conhecida por não perder batalhas. Ela ouviu a história de Ana com atenção, fazendo anotações meticulosas. Ele a abandonou durante uma investigação federal, deixando você sozinha com as dívidas dele. Isso é abandono material e afetivo, doutora Beatriz disse, empurrando os óculos no nariz. Temos um caso forte. Mas, Ana, preciso ser honesta. Vai ficar feio. Ele vai tentar destruir sua reputação. Vai usar seu relacionamento com Ricardo contra você. Eu sei. Sua filha vai precisar testemunhar. Ela vai ter que dizer a um juiz o que sentiu quando o pai desapareceu. Você está preparada para colocar ela por isso? Ana sentiu as lágrimas ameaçarem, mas respirou fundo. Estou. Porque se eu não lutar agora, Laura vai crescer achando que mulheres devem aceitar qualquer coisa dos homens, que devem se calar, se submeter, sobreviver em vez de viver. Não vou ensinar isso. Para minha filha. Ricardo segurou a mão dela sobre a mesa. O que você precisa de mim? Preciso que você seja testemunha. Prove que não me deu o emprego por favorecimento, que eu merecia a posição. Mostre que nosso relacionamento começou depois, de forma ética. Feito. Doutora Beatriz sorriu. Vocês dois são mais fortes do que imaginam. Vamos ganhar isso. Mas Estevão não estava disposto a perder sem luta. 2 dias depois, Ana recebeu a intimação. Ele estava processando por guarda exclusiva de Laura, alegando que Ana era emocionalmente instável, estava num relacionamento impróprio com seu empregador e não tinha condições financeiras de criar a menina adequadamente. Ele está usando tudo contra mim, Ana disse a Ricardo naquela noite, a intimação amassada em sua mão. Cada coisa que eu fiz para sobreviver, ele está transformando em fraqueza. Não é fraqueza, é força. E o juiz vai ver isso. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Foram as 3 semanas mais longas da vida de Hannah Sad. Ela mal comia, mal dormia. Revisava documentos, preparava depoimentos, abraçava Laura com força toda a noite. Mãe, você está com medo? Laura perguntou uma noite deitadas juntas na cama. Estou, Ana admitiu. Não ia mentir para a filha. Mas sabe do que tenho mais medo? Do quê? De você achar que está tudo bem um homem tratar uma mulher do jeito que seu pai me tratou.
de você crescer aceitando menos do que merece. Ana afastou os cabelos do rosto da menina. Seu pai fez coisas ruins. Laura, ele me machucou você. E agora ele quer fingir que nada aconteceu. Eu não quero morar com ele, Laura sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho medo dele, mãe. Ana segurou a filha contra o peito, fechando os olhos com força. Você não vai. Eu prometo. Vou lutar com tudo que tenho. Finalmente, o dia da audiência chegou. Ana vestiu seu melhor terno, comprado com o primeiro salário do novo cargo, e prendeu os cabelos com firmeza. No espelho, viu uma mulher diferente, daquela que chorava no ponto de ônibus meses atrás. Essa mulher tinha fogo nos olhos. O tribunal era frio e intimidador. Estevão estava lá com seus advogados caros, 3 homens de terno impecável que sussurravam estratégias. Ele sorriu para Ana quando ela entrou, mas era um sorriso calculado, vazio. Ricardo entrou logo depois, sentando-se atrás de Ana. Ela sentiu a presença dele como um escudo invisível. O advogado de Estevão começou forte. Pintou Ana como uma mulher instável que se envolveu com o chefe logo após o marido sair, que colocou a filha em situação precária, que era emocionalmente frágil. A senhora Cardoso estava desempregada por 10 anos, meritíssima, sem qualificações atualizadas, sem perspectivas, até que, convenientemente, conseguiu uma posição de alta remuneração na empresa de seu atual namorado. Isso não parece suspeito? Doutora Beatriz se levantou, a voz calma, mas cortante. Meritíssima, a senhora Cardoso é formada em finanças pela USP, com especialização em mercado de capitais. Trabalhou 5 anos em consultoria antes de escolher dedicar-se à família. Ela obteve a posição por mérito, e temos documentos que provam isso. Ela apresentou o currículo de Ana, cartas de recomendação antigas, análises financeiras que Ana tinha produzido no novo cargo. A senhora Cardoso não só é qualificada, como salvou a empresa do Sr. Albuquerque de uma aquisição desastrosa com sua análise. Ela é excepcional no que faz. Então, foi a vez de Ana testemunhar. Ela subiu ao banco das testemunhas com o coração trovejando no peito. Senhora Cardoso, o advogado de Estevão começou a voz melosa. Quando exatamente seu relacionamento com o Sr. Albuquerque começou? 3 meses depois de eu começar a trabalhar na empresa. E eu já tinha sido transferida de departamento. Ele não era mais meu superior direto. Mas ele é o dono da empresa. Tecnicamente, ele sempre será seu superior. Tecnicamente você está certo. Mas na prática, nossa relação era, baseada em respeito mútuo e sentimentos genuínos. Sentimentos genuínos, ele repetiu, cético. Ou a oportunidade conveniente de ter estabilidade financeira após seu marido, perdão, meu cliente, ter desaparecido. Ana sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Estabilidade? Eu consegui estabilidade trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro. Ricardo, Sr. Albuquerque, nunca me sustentou. Ele me apoiou emocionalmente quando eu estava destruída, porque meu marido me abandonou com uma criança de 10 anos, sem dinheiro, sem explicação, carregando as dívidas dos crimes dele. Meritíssima, a testemunha está sendo hostil. Estou sendo honesta, Ana interrompeu, e a juíza bateu o martelo. Senhora Cardoso, por favor, mantenha a calma. Ana assentiu, mas suas mãos estavam cerradas em punhos. Então doutora Beatriz se levantou. Senhora Cardoso, me diga, quando seu marido desapareceu, ele deixou algum tipo de apoio? Dinheiro? Carta? Algo? Nada. Acordei um dia e ele tinha sumido. Dias depois, a Receita Federal apareceu com mandado de prisão. Descobri pelos investigadores que meu marido estava envolvido em lavagem de dinheiro, fraudes financeiras. Eu não sabia de nada. E como você sobreviveu? Vendi tudo que tinha valor. Joias, o carro. Tirei Laura do colégio particular. Procurei emprego desesperadamente até minha amiga conseguir uma vaga de recepcionista para mim. E em algum momento, nesses 8 meses, seu marido entrou em contato. Mandou dinheiro para a filha? Perguntou se vocês estavam bem? Não. Ele simplesmente reapareceu 8 meses depois, sentado no sofá, como se pudesse voltar para a vida que destruiu. Doutora Beatriz se virou para a juíza. Meritíssima, esse homem abandonou sua família no momento mais crítico.
Deixou uma criança sem pai, sem sustento, sem explicação. E agora quer guarda porque a mãe, essa mulher extraordinária, conseguiu reconstruir a vida? Isso não é justiça. Isso é crueldade. Foi então que Laura foi chamada para depor. Ana sentiu seu coração parar quando a oficial de pedido de justiça chamou o nome de Laura. A menina entrou no tribunal com passos pequenos, o vestido azul que Ricardo tinha comprado para ela, os cabelos presos em 2 tranças. Ela parecia ainda menor sentada na cadeira alta das testemunhas. A juíza, uma mulher de uns 60 anos com olhos gentis, sorriu para ela. Olá, Laura. Você sabe por que está aqui? Sim, senhora. Para falar sobre meu pai e minha mãe. Exatamente. Você não precisa ter medo, está bem? Só queremos saber a verdade. Pode fazer isso. Por mim? Laura assentiu, as mãos pequenas apertadas no colo. O advogado de Estevão se aproximou primeiro, a voz adocicada. Laura, você ama seu pai? Amava, ela respondeu, a voz fina mas firme. Antes dele ir embora. Mas ele voltou. Isso não mostra que ele se importa com você? Não sei. Ele sumiu por muito tempo. A mãe chorava toda noite. Eu ouvia pelo corredor. Ana mordeu o lábio com força, as lágrimas queimando. E agora você mora no apartamento do Sr. Albuquerque às vezes, não é? Um homem que não é seu pai. Laura olhou para Ricardo, depois para Ana. O tio Rick é legal. Ele brinca comigo, me ajuda com lição de casa. Ele não grita. E ele faz minha mãe sorrir de novo. Mas não seria melhor ter seu pai de volta? Sua família completa? Não era uma família de verdade, Laura disse. E sua voz era tão madura para uma criança de 10 anos que o tribunal inteiro ficou em silêncio. O papai mentia, fazia coisas ruins, e quando descobriram, ele fugiu e deixou a gente sozinhas. Uma família de verdade não faz isso. Estevão ficou pálido. Seu advogado tentou reformular a pergunta, mas doutora Beatriz se levantou. Meritíssima, a criança já respondeu claramente. Questionar novamente seria intimidação. A juíza concordou. Prossiga com sua testemunha, doutora Beatriz. Beatriz se aproximou de Laura com suavidade. Laura, quando seu pai foi embora, como você se sentiu? Com medo, confusa. Eu não entendia por que ele tinha ido sem se despedir. Achei que tinha feito algo errado. E como sua mãe reagiu? Ela ficou muito triste, mas nunca deixou eu ver muito. Ela fingia estar forte, mas eu sabia. Ela vendia coisas, trabalhava muito. Às vezes não tinha comida, mas ela sempre dizia que tinha comido no trabalho para eu poder comer. Ana cobriu a boca com a mão, soluçando silenciosamente. Ricardo colocou a mão em seu ombro, apertando gentilmente. E você tinha medo quando estava com sua mãe? Não. Eu sabia que ela ia me proteger. Sempre protegeu. E quando seu pai voltou? Laura ficou quieta por um longo momento. Quando falou, sua voz estava trêmula. Eu fiquei com medo. Ele estava sorrindo como se nada tivesse acontecido. E ele falou para a mamãe que se ela não voltasse, ia me levar embora. Eu ouvi, e eu fiquei com muito medo. Você quer morar com seu pai? Não. A resposta saiu num grito e Laura começou a chorar. Não quero, quero ficar com minha mãe. Ela nunca me abandonou, ela nunca mentiu. Por favor, não me deixem ir com ele. A juíza bateu o martelo. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Ana correu para Laura, que pulou da cadeira e se jogou nos braços da mãe. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Eu tentei ser forte. Você foi perfeita, meu amor. Tão perfeita. Ana beijava o topo da cabeça dela repetidamente. Tão corajosa. Estou tão orgulhosa de você. Ricardo se juntou ao abraço, envolvendo as duas. Quando todos voltaram, o tribunal ficou em silêncio. Até o advogado de Estevão parecia ter perdido as palavras. Finalmente, após todos, os testemunhos, a juíza falou. Vou me recolher para deliberar. Terão minha decisão em 1 hora. Foi a hora mais longa da vida de Ana. Ela andava pelo corredor do tribunal, incapaz de ficar parada. Ricardo tentava acalmá-la, mas nem ele conseguia esconder a tensão. E se eu perder? Ana sussurrava repetidamente. E se ele levar minha filha? Não vai acontecer. A verdade está do nosso lado. Quando finalmente foram chamados de volta, Ana mal conseguia respirar. A juíza entrou. A expressão séria e impossível de ler.
Após analisar cuidadosamente todos os depoimentos e documentos apresentados, ela começou: cheguei à minha decisão. Ana segurou a mão de Ricardo com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Sr. Estevão Cardoso, o senhor abandonou sua família durante uma investigação criminal. Não forneceu qualquer tipo de sustento ou comunicação por 8 meses. Quando retornou, foi apenas para tentar retomar controle, usando sua filha como instrumento de manipulação. Estevão estava pálido, rígido na cadeira. Senhora Ana Cardoso, a senhora enfrentou adversidades inimagináveis com dignidade e força. Trabalhou incansavelmente para prover para sua filha, reconstruiu sua carreira por mérito próprio e em nenhum momento deixou que sua situação pessoal afetasse o bem-estar da criança. A juíza olhou diretamente para Ana. A guarda integral de Laura fica com a mãe. O pai terá direito a visitas supervisionadas uma vez por mês, até que prove, através de acompanhamento psicológico e comportamento consistente, que pode ser uma presença positiva na vida da criança. Além disso, o Sr. Cardoso pagará pensão alimentícia retroativa desde o dia em que abandonou a família. O martelo bateu. Caso encerrado. Ana desabou. Literalmente desabou nos braços de Ricardo, soluçando de alívio, de alegria, de exaustão. Laura correu até elas, e os três ficaram ali, abraçados no meio do tribunal, chorando e rindo ao mesmo tempo. Estevão saiu em silêncio, derrotado, sem olhar para trás. Do lado de fora do tribunal, sob o sol da tarde, Ana respirou fundo. O ar nunca tinha parecido tão doce, tão livre. Acabou, ela sussurrou. Realmente acabou. Não, Ricardo disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Acabou o pesadelo. Mas nossa história está só começando. E então, ali na frente de todos, ele a beijou. Um beijo que prometia futuros, que celebrava vitórias, que dizia sem palavras: você merece toda a felicidade do mundo. Laura fez uma careta. Eca, adultos se beijando, mas estava sorrindo. Finalmente, depois de tanto tempo, estava realmente sorrindo. 2 anos depois, Ana acordou com o cheiro de panquecas invadindo o quarto. Ela sorriu antes mesmo de abrir os olhos, esticando-se na cama king size, ainda se acostumando com o luxo depois de 2 anos morando com Ricardo. Alguns sonhos realmente se tornavam realidade. Colocou o roupão de seda, presente dele no último aniversário, e desceu as escadas da cobertura. A cena que encontrou na cozinha aqueceu seu coração. Ricardo, de avental ridículo com desenhos de flamingos, tentando equilibrar uma panqueca no ar, enquanto Laura, agora com 12 anos, ria histericamente. Você é péssimo nisso, tio Rick. Ei, respeito. Sou o CEO de uma empresa bilionária. Posso fazer panquecas se quiser. Poder fazer e saber fazer são coisas diferentes, Ana disse da porta, os braços cruzados, sorrindo. Ricardo se virou, e aquele sorriso, aquele maldito sorriso que ainda fazia o estômago dela dar cambalhotas, iluminou o rosto dele. Bom dia, amor da minha vida. Café? Por favor. E deixa eu assumir as panquecas antes de você incendiar a cozinha. Laura pulou da banqueta e abraçou Ana. Mãe, adivinha? Passei na prova de matemática. Tirei 9. 9? Meu Deus, você é um gênio! Ana beijou o topo da cabeça da filha. Estou tão orgulhosa. O tio Rick me ajudou a estudar. Ele é meio chato com números, mas funciona. Meio chato? Ricardo fingiu indignação. Menina, eu transformei você numa expert em matemática. A manhã seguiu em meio a risos, panquecas queimadas e café forte. Ana observava tudo com o coração cheio. Essas manhãs caóticas e perfeitas eram tudo o que ela sempre quis, mas nunca soube como pedir. Depois do café, enquanto Laura estava no quarto estudando, Ricardo puxou Ana para a varanda. A cidade se estendia abaixo deles, o sol da manhã banhando tudo em dourado. Ana o beijou, profundo, intenso, cheio de gratidão e amor e promessas não ditas. Eu te amo, ela sussurrou contra os lábios dele, tanto que às vezes assusta. Eu te amo mais, e nunca vou parar de te lembrar disso. Naquela noite, durante o jantar, Laura perguntou algo que Ana não esperava. Mãe, você já perdoou o papai? Ricardo parou de comer olhando para Ana. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que ele fez, Laura.
Significa que eu não vou mais deixar a dor controlar minha vida. Seu pai fez escolhas ruins, te machucou, me machucou. Mas eu escolho não carregar mais esse peso. Ele ainda liga às vezes, Laura disse baixinho. Pede para nos encontrarmos. Eu não sei se quero. Ana segurou a mão da filha. E você não precisa saber agora. Não precisa decidir nada até estar pronta. Perdão é seu para dar no seu tempo da sua maneira. Ou não dar se assim escolher. E eu vou apoiar você em qualquer decisão. Laura assentiu. E Ana viu maturidade nos olhos da filha, que não deveria estar ali aos 12 anos. Mas a diversidade ensina. Lições que segurança nunca ensina. Mais tarde, deitada na cama ao lado de Ricardo, Ana olhava para o teto pensativa. No que está pensando? Ele perguntou, puxando-a para mais perto. Em como a vida é estranha. Há 2 anos eu estava no fundo do poço. Sem dinheiro, sem esperança, achando que nunca seria feliz de novo. E agora? Agora tenho tudo o que sempre quis. Uma carreira que importa, uma filha incrível, um homem que me ama de verdade. Ela se virou para olhá-lo. Sabe o que é mais louco? Eu não teria nada disso se Estevão não tivesse me abandonado. Aquele momento horrível foi o que me forçou a me descobrir, a ser forte, a lutar. Ela tinha sobrevivido à traição, tinha enfrentado a vergonha, tinha lutado pela dignidade, tinha se reconstruído do zero. E no final não era apenas sobre sobreviver, era sobre florescer. Às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de quem realmente somos destinados a ser. Reflexão final. A história de Ana nos lembra que nossa força muitas vezes é descoberta nos momentos mais sombrios, que recomeçar não é fraqueza, mas a mais pura coragem, e que merecemos amor que nos celebre, não que nos diminua. E você, já precisou recomeçar em algum momento da vida? Já descobriu forças que nem sabia que tinha? Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe sua história nos comentários. Vamos nos inspirar juntas, porque nenhuma mulher deveria lutar sozinha. Fim.